Para a gente fazer o cálculo da quantidade de composto que a gente deve aplicar por planta por ano, então a gente tem primeiramente saber as características do composto orgânico, né? Então a gente precisa saber a composição química. Nesse caso aqui, esse composto tem 2,1% de nitrogênio, 1,92% de D2O5 e 1,50% de K2O, de potássio, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Nós temos que conhecer também a umidade, né? O composto geralmente tem 50%, 60% de umidade, e a densidade do composto. Em 1 litro, né? Quantas gramas que a gente tem de composto. Além dessas características do composto, a gente precisa também conhecer a quantidade de nutrientes que a planta precisa para aquele ano agrícola, tá certo? Então, se você tem alguns materiais, tipo o Boletim 100 do IACEN de São Paulo, tem a quinta aproximação no estado de Minas, ela fornece para a gente esses valores. Então, se você entra em algumas tabelas desses dois materiais, em função da fertilidade do solo que você está trabalhando, em função da expectativa da produção naquele ano, você consegue nas tabelas esses valores. Nesse caso especificamente, nós temos aqui a quantidade de nitrogênio 190 kg por hectare, de fósforo 100 kg por hectare e de potássio 310 kg por hectare, tá certo? Então essas quantidades são colocadas nas tabelas por hectare. Então, para saber a quantidade de nutrientes por planta, a gente tem que dividir pelo número de plantas por hectare. Então, nesse caso, que é o cultivo da banana, né? Nós estamos fazendo aqui um cálculo para a bananeira. Então, nós temos um espaçamento aqui da cultura de 3 por 3 metros. 3 metros entre plantas e 3 metros entre linhas de plantas. Nós temos 9 metros quadrados por planta, então em 10 mil metros quadrados por hectare, nós vamos ter 1.111 plantas por hectare. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir esses valores aqui de nitrogênio, fósforo e potássio por 1.111 plantas. Então, nós vamos chegar nessas quantidades aqui. Nós vamos chegar em 171 gramas de nitrogênio, 90 gramas de fósforo e aproximadamente 280 gramas de potássio. Isso vai ser por planta. No caso de áreas sob manejo agroecológico orgânico, a gente sempre faz o cálculo da adubação baseado na necessidade de nitrogênio pela cultura ou pela planta, porque neste caso, manejo orgânico agroecológico, não existe nenhuma fonte mineral que é passível de utilização nessas áreas. Então, como a gente viu anteriormente, o composto ele tinha 2,1% de nitrogênio. Então, 100 gramas do composto, matéria seca do composto, nós temos 2,1 gramas de nitrogênio. Como a gente, no cálculo anterior, a gente viu que a planta precisava de 171 gramas, então nós vamos precisar, para fornecer essas 171 gramas de nitrogênio, de 8.143 gramas de composto matéria seca, porque as porcentagens de nutrientes do composto sempre é dada porcentagem em relação à matéria seca do composto, tá certo? Então, a partir do momento que a gente tem a matéria seca, a gente vai calcular agora quanto de matéria fresca que precisa do composto. Então, nós temos lá que 100 gramas do composto, o composto inicialmente tinha 55% de umidade. Então, em 100 gramas vai ser 55 gramas de água e 45 gramas de matéria seca, tá certo? Então, em 100 gramas de composto, matéria fresca, a gente tem 45 gramas de matéria seca. 8.143 gramas de matéria seca, que é o valor que a gente encontrou anteriormente, vai ter quantos de matéria fresca? Então, nós chegamos a esse valor aqui, de 18.095 gramas de matéria fresca. Significa o quê? Mais ou menos 18 quilos de composto fresco, úmido, tá certo? Mas a
gente sempre trabalha com adubações orgânicas com volume, nunca com peso. Então, uma planta precisa de 20 litros, 30 litros, 40 litros, fica muito mais fácil você trabalhar através de volume. Então, o que a gente faz? Nós vimos anteriormente que 1 litro de composto fresco, né, úmido, tinha 510 gramas. Como a gente está precisando de mais ou menos de 18 kg de matéria fresca, nós vamos ter um valor aqui de volume de composto. Então nós chegamos à conclusão aqui nos valores aqui de 35,5 litros de composto, que arredondando aqui seria 36 litros de composto por planta por ano. Então no campo a gente viu anteriormente que a gente utilizou 2 baldes cheios de 18 litros para fazer a adubação da banana. Então esse é o volume que a gente fez esses cálculos para a gente poder chegar nesse volume que a gente mostrou lá no campo. Então, em 35,5 litros de composto, a gente viu que a gente tinha 171 gramas de nitrogênio, que é a quantidade de nitrogênio que a planta necessitava. Só que a gente tem que ver se em 35,5 litros de composto vai ter a quantidade de fósforo e de potássio que a planta também precisa. Então, como que a gente vai verificar isso? A gente vai, no caso do fósforo, a gente viu lá que a composição anterior do fósforo, o fósforo tem 1,92% de P2O5. Então nós temos lá que 100 gramas de composto matéria seca vai ter 1,92 gramas de P2O5, tá certo? Os 35,5 litros de composto, na realidade, no cálculo anterior, a gente viu que ele tinha 8.143 gramas de matéria seca. Então, nesses 35,5 litros, quantos de P2O5 que eu vou ter? Tá certo? Então, eu chego à conclusão aqui que nesses 35,5 litros de composto, eu vou ter 156,3 gramas de P2O5, que é uma quantidade bem maior que as 90 gramas que a cultura precisa normalmente. Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar de complementar a adubação com fósforo, tá certo? Então, na realidade, vai haver o quê? Vai haver um acúmulo de fósforo na área se eu realmente jogar esses 35, 36 litros de composto por planta por ano. E vai chegar um momento que muitas vezes eu vou precisar de ter uma adubação muito pequena de fósforo. A planta, o sistema vai acumulando um pouco de fósforo. Isso geralmente acontece em sistema sob manejo orgânico ou agroecológico. No caso do potássio, é o mesmo raciocínio, né? Então, nós temos aqui que o composto ele tinha 1,50% de K2O, de potássio, né? Então, 100 gramas de composto matéria seca, nós temos 1,5 gramas de K2O. Em 8.143 gramas de matéria seca, que equivale aos 35,5 litros de composto, a gente vai ter X aqui. Então nós chegamos ao valor de 122,1 gramas de K2O. Porém, a planta precisa de 279. No cálculo inicial nós vimos que a planta precisa de 279 gramas de potássio. Na realidade, então, vai ter um déficit aqui de 156, praticamente 157 gramas de K2O. Então, significa que o quê? Que eu vou ter que fazer uma complementação de adubação potássica, tá certo? Nesse caso, a gente tem duas fontes que é muito utilizada dentro do sistema agroecológico orgânico, né? Cinza de madeira, nesse caso aqui é cinza de eucalipto, né?
e o sulfato de potássio, proveniente de rocha mesmo, é permitido também. A cinza de eucalipto, ela tem mais ou menos 6% de K2O. Então, nós temos lá que em 100 gramas de cinza seca, a gente tem 6 gramas de potássio, de K2O. Eu estou precisando de 156,9, então eu vou chegar ao valor de 2.615 gramas, mais ou menos 2,6 quilogramas de cinza por planta ano. Porém, esse valor aqui de 2,6 kg de cinza por planta ano é um valor bastante alto, e a cinza ela tem uma capacidade de elevar muito o pH e muitas vezes de até salinizar a área. Então a gente não recomenda colocar uma quantidade muito grande. A gente recomenda anualmente jogar assim, no máximo 200 gramas por metro quadrado mais ou menos de cinza. Como o valor aqui foi muito alto para a cinza, então a gente indica, sugere o uso do sulfato de potássio, porque o sulfato de potássio é muito mais concentrado em termos de potássio. Ele tem mais ou menos 60% de K2O, tá certo? Então, nesse caso aqui, 100 gramas de sulfato de potássio, nós teríamos 60 gramas de K2O. Como a gente está precisando de 156,9 gramas para complementar a adubação potássica, nós vamos precisar de 261,5 gramas de sulfato de potássio por planta ano. Então, assim, é uma quantidade bem menor. Mas se o produtor tiver um pouco de cinza e quiser fazer parte da adubação com cinza, ele aplica anualmente mais ou menos 200 gramas por metro quadrado até na área total do pomar e complementa com um pouco de sulfato de potássio. Aí você realmente economiza aí dinheiro e realmente utiliza todo o resíduo que você tem ali de propriedade.